Os números que se falam, eles não são os números verdadeiros, quer dizer que se fala de 40, 50 mil mortos, não são os números verdadeiros, graças a Deus. Eu fico muito feliz que os números verdadeiros sejam menores. A gente realmente não sabe quantas pessoas faleceram em Gaza, mas o que se calcula é que é um número significativamente menor. Esse número de 40, 50 mil pessoas são os números que o Hamas divulga. Então, como funciona? O Hamas, eles têm todo esse órgão de mídia. Eles têm um órgão também que é o Ministério da Saúde do Hamas, que chega a ser até um pouco irônico. Um órgão, uma organização que é dedicada a matar pessoas, tem o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde de Gaza libera os números oficiais que eles criam. E aí eles enviam esses números para a ONU. A ONU divulga esses números como verdadeiros. Sem checar. Como é que a ONU vai checar? A questão é que a ONU poderia divulgar esses números, mas com um asterisco muito grande, dizendo fonte Hamas. E eles não fazem isso. Eles colocam fonte Ministério da Saúde de Gaza. Só que o Ministério da Saúde de Gaza é um órgão do Hamas. E aí eles divulgam esses números, a mídia do mundo toma esses números como verdadeiros, e aí é isso que as pessoas realmente acreditam. Obviamente, cada vida que se perde no conflito é uma tragédia, e tem uma tragédia acontecendo dos dois lados da fronteira, como o 7 de outubro e tudo o que está acontecendo desde então em Israel é uma tragédia, também é uma tragédia que infelizmente está acontecendo dentro de Gaza, e a população civil de Gaza está sofrendo, também por outros motivos, mas principalmente pelo que o Hamas está fazendo com eles. Vamos dar uma pausa da guerra, depois a gente volta para ela. Eu até pedi para o Paquito colocar o mapa da região para saber em quantas frentes o Israel está lutando. Mas eu quero saber do seu dia a dia, da sua vida lá em Israel. Você mora onde? Como que é a tua vida lá? E como está a tua vida agora com a guerra? Então, como era e como é a minha vida. Então, a gente até tem uma entrevista que eu fiz lá com você, em Jerusalém, né? Sim, antes da guerra, Isso. Que era outro mundo. Então, bom, eu moro em Jerusalém. Que parte de Jerusalém? Eu moro mais pro sul de Jerusalém. Eu moro na cidade moderna de Jerusalém, não na cidade velha. Eu moro na cidade moderna, um pouco mais pro sul. Assim, uma zona bonita, assim. Tem prédios, é mais... Sim, é uma zona urbana, assim, normal, estilo Jerusalém. Em Jerusalém tem uma lei que obriga todos os edifícios a serem construídos ou pelo menos revestidos de pedra. Tu deve lembrar disso quando tu esteve lá. Verdade. Que tu vai na cidade nova também, mesmo edifícios modernos, eles são cobertos de pedra. Então tu vai ter arranha-céus modernos de 20 andares cobertos de pedra. Olha então... Sim, tu vai ver, são edifícios aí. Na minha zona não tem edifícios muito altos, mas tem alguns de 5, 7 andares, 10 andares. Assim, não como aqui a selva urbana de São Paulo. O nome do filme é 7 Dias em Entebbe, né? Né, Paquito? Bom, eu achei dois diferentes aqui sobre o Jonathan Netanyahu. Um chama... Não. Fala que eu te falo já. Um chama Operation Thunderbolt não em é Entebbe. E o outro chama Follow Me, The Yoni Netanyahu Story. Eu acho que é o primeiro, não? Eu acho que é 7 Dias em Entebbe. É que você procurou por nome dele, né? Procurei pelo nome dele. Não, então, mas é esse daí, mas tudo bem. E vê se acha umas fotos como que ele procura a tua região lá, pra ver de Israel, dessa parte mais moderna, sul de Jerusalém? Tu pode botar aí Katamon, com K no início. Katamon. Então, onde a gente gravou lá, que região que era, aquele auditório lá? A gente estava bem no centro, a gente estava no centro de Jerusalém, o centrão. Tá. Eu morava lá antes, eu morava bem do lado do auditório, assim, duas ruas para trás, num bairro antigo, histórico que tem lá, não da cidade velha, mas um bairro histórico para fora das muralhas, mas hoje em dia, assim, eu tenho... E antes era um lugar seguro, assim, para andar à noite? Ainda é, porque a gente tem que entender que Jerusalém... Não existe violência urbana em Israel, praticamente. Assalto à mão armada? Não, assalto à mão armada, essas coisas... Furto, roubo... Não existe e continua não existindo, assim. A gente vive um dia a dia muito seguro antes da guerra. Então, por exemplo, quando a gente chegava... Eu fiz minhas 2 faculdades lá em Israel. A gente chegava na aula, tu deixa a tua mochila e o pessoal marcava as cadeiras no auditório. Imagina que tinha uma sala grande, auditório, onde o professor universitário fica, um monte de cadeiras. O pessoal marcava o lugar com o laptop, deixava o laptop ali aberto para dizer que tem alguém, ia na cafeteria comprar café e voltava. Ninguém mexia, tu deixava as mochilas, tu deixa as coisas. Não faz isso aqui não, tá? Entra numa cafeteria, deixa o laptop lá, vai ao banheiro e tal. Quando você voltar, talvez não esteja lá. Eu tava outro dia saindo de um lugar e eu tava com o celular no bolso de trás, daí alguém me chamou a atenção e disse, não faz isso, tira o celular do bolso de trás, essa é a verdade. Então, assim, eu sei que é um pouco estranho para as pessoas ouvirem que eu moro num país em guerra, mas que a gente não vive violência no dia a dia.
Então, a gente pode ter sirenes, a gente tem foguetes e mísseis lançados contra a gente, mas uma violência no É chão louco isso, né? a gente não tem. É louco. Você vê mísseis explodindo no céu, sirene, mas o dia a dia é tranquilo, né? Não, assim, a gente tá nos parquinhos, eu levo muito meu filho pra passear nos parquinhos, praças públicas, assim, e tu vê as mães sentadas num canto e as crianças lá correndo, ninguém fica do lado do seu filho, ninguém fica assim em cima, o pessoal estaciona os carrinhos do lado, as mães dos outros, as crianças no outro, todo mundo desencanado. Então, assim, essa violência urbana a gente não tem lá, a gente costuma caminhar de noite, continua caminhando de noite, de dia, de noite, não tem problema nenhum. Eu ia no aeroporto de madrugada buscar grupos, levar grupos, quer dizer, eu tomo o trem de madrugada e não tem problema nenhum, quer dizer, a gente, essa violência urbana a gente não tem. Então, a minha vida era, assim, a vida tranquila de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade, assim, também bem mais tranquila, bem mais calma, a cidade mais agitada de Israel é Tel Aviv. Você trabalha com grupos de turismo? Isso, então, a minha vida antes era o meu marido, eu tava casada, eu tô casada, continuo casada. É. Eu tô casada, a gente tinha um filho, eu agora tenho 2, por isso eu tô falando no passado, Tá. mas assim... Quando eu fui lá, você tinha um filho só? Eu tinha um filho só, agora eu tô com 2, mas daqui a pouquinho eu conto do segundo, Tá. mas assim... sim, casada, com um filho, vivendo minha vida normal e meu trabalho é guia de turismo. Como tá agora? Com a guerra diminuiu bastante Diminuiu, ou cessou assim. totalmente? Então, o turismo baixou 90% em Israel. Esse ano eu guiei 7 grupos, e num ano normal guiaria bem mais que o dobro que isso. Então, diminuiu significativamente o turismo. Você sente nas ruas que o movimento é bem menor, assim? Assim, nas zonas turísticas tu sente bem menos gente. E eu vou te dizer, eu guio não só em Israel, eu tenho licença também para guiar dentro da Autoridade Palestina. E eu guio dentro da Autoridade Palestina. Uma judia pode entrar, né? Uma judia. Então, palestinos podem entrar em Israel se tem visto, israelenses podem entrar na Autoridade Palestina se tem visto. É recíproco. Tá. Então... Belém, por exemplo, você iria... Exatamente. Eu continuo indo. A última vez que eu fui em Belém foi em julho. Foi o meu último grupo que eu guiei foi em julho, então eu acompanho, guio do lado de lá. Também, e eu vou te dizer, se em Israel diminuiu o turismo, na Autoridade Palestina, Belém parece uma cidade fantasma. Nossa. É muito bizarro. Assim, dá uma dó, porque Belém é uma cidade que depende do turismo. Vive em função do turismo. Vive em função do turismo. E agora eles tinham passado 2 anos da pandemia parados, um pouco mais de 2 anos parados. Quando começou a voltar o turismo, trabalhou 1 ano. E agora 1 ano de novo tá parado. Belém fica dentro da Cisjordânia, então, né? Então, exatamente. Tem uma região que se chama Cisjordânia. Cisjordânia é dividida entre zona A, B e C. A zona A é a zona da Autoridade Palestina. A zona C é a zona de controle israelense. E a zona B é uma zona de controle compartilhado. Que é pouquinho. Nas estradas a gente passava numas barreiras, tipo, nos pontos que passava de uma região para outra. Então, a barreira fica entre Israel e a Cisjordânia. Tá. Dentro da Cisjordânia não tem barreira nenhuma, tem placas. Então, quando tu vai passar da zona C para a zona A, tu tem placas na estrada dizendo: aqui começa a Autoridade Palestina, a entrada de israelenses é proibida por lei, lá. E você pode entrar? Eu tenho visto. Por causa do visto. Então, sim. Então, eu tenho visto, eu posso entrar. Da mesma maneira, quando eu tô lá dentro, eu sempre pego um guia local palestino para me acompanhar, porque eu também acho importante prestigiar e ajudar as pessoas que estão do lado de lá da fronteira. Então, por mais que eu possa guiar lá dentro, eu sempre pego um guia palestino para estar junto. A gente faz questão de ir lá ajudar a cooperativa cristã palestina. A gente vai lá e come em restaurantes palestinos. Então, também a gente vai do lado de lá para ajudar a economia local também.